Ezequiel, capítulo 1. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Versículo 20. O chamado profético de Ezequiel foi tão intenso e dentro de um cenário tão marcante, a desolação de Jerusalém, que o profeta deixou registrado com precisão a data em que teve as visões de Deus. Os céus foram abertos diante de seus olhos, e ele viu o que a tristeza e o abatimento de uma nação assolada impedia seus compatriotas de enxergar: a glória do Senhor e sua perfeita regência. Contemplando 4 seres enigmáticos, Ezequiel procurou descrevê-los da forma mais compreensível que pôde. E mesmo que a Bíblia não revele o significado dos detalhes desta profecia, há uma mensagem central muito clara: Deus está no controle da história. Sabemos que os símbolos proféticos nem sempre correspondem à realidade. A visão de Ezequiel não significa que os anjos que estão diante do trono de Deus possuem aquela aparência, mas na hipótese que considero mais coerente, a aparência daqueles seres viventes simbolizam a inteligência, o poder, a soberania e a majestade de Deus. Ou seja, era um recado a Ezequiel e ao restante de Judá que o exílio não era o fim, mas um meio que o Senhor usaria para cumprir os seus propósitos. Aqueles seres e as rodas que tinham como instrumento de locomoção também nos revelam uma preciosa verdade, que, se seguida, é poder e é vitória. Todos os seus movimentos eram impelidos pelo Espírito que os governava. O cenário em que estamos vivendo não tem sido nada animador. Pandemias, desastres naturais, instabilidade política e econômica, guerras e rumores de guerras e fomes têm consumido a humanidade e criado uma sociedade ansiosa, depressiva e com dificuldades de relacionamento. Enquanto os governantes acionam o botão de emergência global, com planos que prometem solucionar este caos, milhares perecem todos os dias sem esperança. Ezequiel e os exilados estavam em situação bem parecida. A mente estava obscurecida pela tristeza e pelo medo, mas Deus fez brilhar a sua luz na mente de um homem que estava disposto a ser guiado por ele, assim como os seres viventes eram movidos pelo Espírito que neles estava. Hoje, o Senhor deseja iluminar a nossa mente com a plenitude do seu Espírito. Hoje, Ele procura homens e mulheres dispostos a ir onde o Espírito Santo os impelir. Como no passado, o Senhor não está alheio ao nosso sofrimento e permanece tendo o controle de todas as coisas em suas mãos. Pela fé, Ele deseja que contemplemos o seu trono e o arco da promessa como símbolo da fidelidade de sua palavra. Somos chamados para ouvir expressamente a palavra do Senhor. Como a mensagem foi dada primeiro para benefício do próprio Ezequiel e só depois proclamada ao povo, as Escrituras precisam fazer a diferença em nossa vida para que então possamos transmiti-las a outros. Talvez nunca tenhamos uma visão de Deus tão espetacular como teve Ezequiel, mas se permitirmos que o Espírito Santo governe a nossa vida da mesma forma como os seres viventes se moviam, então podemos confiar que no dia do Senhor contemplaremos a sua gloriosa aparição, não mais para apenas olhar, mas com Ele subir e sermos com Ele glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículos 15 ao 18. Lembremos da parábola das 10 virgens, amados. Que nossas lâmpadas estejam cheias e acesas em meio à escuridão dos últimos dias. Oremos, amados. Deus glorioso e poderoso,
que está acima dos querubins, louvado seja o teu santo nome. Senhor, como Ezequiel, estamos no meio dos exilados no cárcere deste mundo de pecado. Mas assim como o Senhor falou com o seu profeta, cuidou dele e o usou para a sua glória, queremos que o teu Espírito esteja nos guiando neste mesmo sentido. O Senhor prometeu que derramaria o teu Espírito sobre toda a carne, e jovens e velhos profetizariam em teu nome. Cumpre em nós a tua promessa, Senhor. Que o Espírito Santo nos conceda a humildade de cairmos diante de tua presença com o rosto em terra todos os dias, pois queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, cheios do Espírito Santo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.